Boa tarde. O Conselho de Ministros apreciou e tomou hoje uma posição relativamente à questão que envolve o encerramento do programa de ajustamento a Portugal, de assistência económica e financeira a Portugal. E o Sr. Ministro das Finanças fará de seguida a apresentação da posição hoje assumida pelo Conselho de Ministros, bem como a aprovação por parte do Conselho de Ministros, na generalidade, para agora ser colocado à discussão com os parceiros sociais, de uma proposta de lei que determina a aplicação com caráter transitório das reduções remuneratórias e define os princípios a que obedece já a partir de 2015 a respectiva reversão na área do setor público, como é evidente. A Sra. Ministra, a quem eu darei a palavra de seguida, fará a apresentação destas duas questões. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma proposta de lei que regula o regime de acesso e exercício da atividade profissional de cadastro predial. Trata-se da transposição da Diretiva de Qualificações e de Serviços no mercado interno, neste caso hoje da atividade profissional de cadastro predial. Foi também aprovado no Conselho de Ministros de hoje o regime jurídico de exploração dos estabelecimentos de alojamento local. É um diploma que vem regular devidamente, autonomizando relativamente aos empreendimentos turísticos esta atividade de exploração de estabelecimentos de alojamento local, por forma a, por um lado, simplificar estes procedimentos e, por outro, também dotar de maior transparência este mercado, que é um mercado importante na área do turismo. O Conselho de Ministros aprovou também regras relativas à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, transpondo nesta matéria um conjunto bastante alargado de diretivas comunitárias, mais concretamente 24 diretivas comunitárias. Por último, referir que o Conselho de Ministros aprovou a exclusão do regime florestal parcial de uma parcela de terreno baldio situada na Serra da Freita. Esta desafetação do regime florestal é no sentido de permitir a construção de habitações para famílias carenciadas naturais do lugar de Marujal, na Serra da Freita. Peço então à Sra. Ministra das Finanças, de Estado das Finanças, que vos faça a apresentação das medidas hoje adotadas pelo Conselho de Ministros, que eu há pouco referi. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu começaria pela questão relacionada com o encerramento do programa de ajustamento. Como é sabido, o programa de assistência terminou no passado dia 17 de maio, 3 anos após o seu início e na sequência da conclusão bem-sucedida da missão da Troika no âmbito do 12º exame regular no início do mês de maio. O Governo português tinha solicitado à Comissão Europeia, ao Banco Central Europeu e ao Fundo Monetário Internacional uma extensão de caráter técnico do prazo do programa para que estas instituições pudessem concluir os procedimentos que dariam origem ao desembolso final. Esse prazo termina no próximo dia 30 de junho, mas as decisões finais estiveram agendadas para dia 16 de junho. No entanto, no passado dia 30 de maio, o Tribunal Constitucional decidiu pela inconstitucionalidade de um conjunto de normas contidas no Orçamento de Estado para 2014. Tal decisão teve impacto material nos pressupostos subjacentes ao fecho da última missão da Troika e determinou a necessidade de o Governo apresentar medidas substitutivas que permitam assegurar o cumprimento das metas com que Portugal está comprometido, não apenas no âmbito do programa de assistência, mas também no âmbito das regras comunitárias, em particular do procedimento dos déficits excessivos e das regras do Tratado Orçamental. Não obstante, e como já tivemos ocasião de explicitar, a dimensão do problema orçamental criado em 2014 pode não ser totalmente conhecida, já que estão ainda pendentes de decisão pelo Tribunal Constitucional outras normas, estas incluídas no orçamento retificativo. Neste contexto, o Governo entendeu não dever decidir sobre medidas substitutivas antes de conhecer com certeza a extensão do problema orçamental com que poderá ter de lidar, para evitar criar uma situação de permanente instabilidade para os portugueses, com consequências muito negativas para a retoma económica em curso. Porém, a incerteza sobre o tempo de decisão do Tribunal Constitucional em relação aos temas orçamentais pendentes e sobre a dimensão do problema orçamental que o Governo poderá ter de resolver, criou uma incompatibilidade de calendários que impede o Governo de, no prazo de vigência da atual extensão do programa e que vai até 30 de junho, poder apresentar uma solução para o problema e, assim, receber o último desembolso do empréstimo associado ao programa de assistência.
Por outro lado, decidir encontrar medidas substitutivas no contexto do programa, de modo a evitar perder este último desembolso, obrigaria, no atual contexto, a reabrir de facto o programa de assistência com a Troika e por um período indeterminado, dado que a matéria que há para tratar não é meramente procedimental, como aconteceu no passado recente com o último pedido de extensão, mas antes uma matéria de substância. Ora, o Governo entende que tal reabertura do programa se traduziria numa perda de credibilidade para o país e poderia colocar em causa, em termos de percepção geral, todos os progressos conseguidos nas várias dimensões do programa ao longo dos últimos 3 anos. O Governo reafirma que os compromissos assumidos em matéria orçamental se mantêm e que tomará as medidas necessárias para que sejam cumpridos, objetivo que em nada é prejudicado pela decisão que hoje tomamos em Conselho de Ministros de não solicitar nova extensão que reabrisse o programa com a Troika e, consequentemente, de não poder receber o último desembolso do empréstimo do programa. Deve sublinhar-se, no entanto, que o financiamento de mercado está neste momento plenamente restabelecido e que Portugal tem hoje acesso a financiamento sustentável em termos de preço e de procura. Além disso, a gestão prudente que fizemos da Tesouraria do Estado assegurou que dispomos de reservas significativas que nos permitem enfrentar, sem sobressaltos, eventuais momentos de maior volatilidade ou de acesso dificultado ao mercado. O Governo comunicará hoje mesmo à Comissão Europeia, ao Banco Central Europeu e ao Fundo Monetário Internacional esta sua decisão, reiterando a nossa total determinação em prosseguir a estratégia de consolidação orçamental e o esforço de reforma estrutural iniciados com o programa, assegurando uma total transparência para com os portugueses no que respeita aos compromissos assumidos a quando da realização do 12º exame regular. O Governo divulga hoje também a carta de intenções enviada à Troika, evidenciando que todos os compromissos que constam da mesma são exatamente aqueles de que os portugueses já tiveram conhecimento. Muito obrigada. E apresentaria de seguida o diploma, hoje também aprovado na generalidade em Conselho de Ministros, relativo à matéria salarial. O que este diploma faz é uma reformulação das percentagens e dos limites da redução remuneratória inscrita no artigo 33 do Orçamento de Estado para 2014, que veio a ser declarada inconstitucional no acórdão do passado dia 30 de maio. Uma vez que a disciplina orçamental imposta por obrigações permanentes e constantes, a que Portugal se vinculou no contexto da participação na União Europeia e na moeda única, exige contenção da massa salarial das administrações públicas, como elemento central da despesa do Estado, esta proposta de lei vem repor as percentagens e os limites de redução remuneratória vigentes desde 2011 até 2013, ao mesmo tempo que determina a sua reversão integral, mas gradual, de acordo com a disponibilidade orçamental, num prazo máximo de 5 anos e a partir de 2015. Quer isto dizer que em 2019 já não haverá reduções remuneratórias. Para o ano de 2005, de acordo com o que foi divulgado no documento de estratégia orçamental, a percentagem de redução aplicável é de 20% e para os anos seguintes será dependente da disponibilidade orçamental e da evolução da massa salarial, tal como foi oportunamente anunciado. Através do presente diploma, opera-se igualmente o reforço do movimento de integração de todos os cargos, carreiras e categorias abrangidas pela Lei 12/2008, de 27 de fevereiro, subsistentes e ainda não revistas, na tabela remuneratória única que foi aprovada por uma portaria de 2008, 31 de dezembro, e que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2009. A integração contempla a manutenção do exato montante pecuniário correspondente à posição na categoria de origem, que no contexto de libertação gradual das promoções e progressões e com respeito pelos objetivos orçamentais, permitirá atingir a prazo os objetivos de total transparência e de equidade na política remuneratória das administrações públicas. O movimento de integração que agora se propõe não prejudica os processos de revisão das carreiras que virão a ter lugar no futuro. Concomitantemente à integração da remuneração base de todos os cargos, carreiras e categorias na tabela remuneratória única, proceder-se-á até ao final do ano, por decreto regulamentar, à definição e ao alargamento de posicionamentos remuneratórios, tendo em conta o nível relativo das carreiras entre si e destas face ao setor privado. Desta forma, pretende-se restituir a competitividade potencial aos trabalhadores da administração pública, contribuindo para a sua motivação e valorização em termos de mérito e de competência. Muito obrigada.
Eu pedia, antes de vos dar a palavra, só a vossa compreensão para o seguinte: a Sra. Ministra tem que estar no plenário da Assembleia da República às 3 horas e, portanto, teríamos no limite que terminar a 3:15 este briefing. Ficamos então à vossa disposição. Joana Navaes da SIC, boa tarde, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra das Finanças, pego precisamente por este último ponto da tabela remuneratória única. Queria que me dissesse de uma forma clara se desta tabela remuneratória única vai poder ou não resultar um rendimento inferior ao atual, ou seja, se os funcionários públicos com o reposicionamento na nova tabela remuneratória poderão ou não vir a perder rendimento. Se a entrada em vigor se mantém para 2015 ou se foi antecipada e se isto faz parte da estratégia do Governo de antecipação da aprovação de diplomas de maneira a passar no teste constitucional, tal como fez na semana passada com a contribuição de sustentabilidade. Queria perguntar-lhe também em relação ao programa de ajustamento, se isto não passa uma imagem de incumprimento para fora. Muito obrigada. Começando então precisamente pela tabela remuneratória única, é importante esclarecer: a tabela remuneratória única contém apenas a remuneração base e contém uma remuneração base sem quaisquer cortes, como sempre conteve. O movimento que se irá fazer é uma continuação de um processo já iniciado ainda pelo Governo anterior de integração das diversas carreiras nesta tabela, para que seja transparente, para que seja fácil perceber qual é a progressão possível dentro de cada carreira da administração pública, qual é a remuneração mínima quando se começa, até onde cada trabalhador pode chegar e como é que as carreiras comparam umas com as outras, ou seja, qual é o nível de remuneração base das diversas carreiras que existem na administração pública e como é que são comparadas umas com as outras. A situação que temos hoje é de uma enorme dispersão. As carreiras gerais estão integradas na tabela remuneratória única, há muitas carreiras que estão de fora da tabela, que não têm as suas remunerações fixadas em valor monetário, mas sim por referência a um índice, e isso gera enormes dificuldades de comparação e de avaliação de posicionamento relativo. O que nós pretendemos com este processo é continuar a reforma da administração pública que temos vindo a implementar, em particular com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que foi recentemente aprovada e promulgada, deverá estar a ser publicada brevemente, e a intenção deste movimento é, sem prejuízo de revisões de carreiras que venham a acontecer no futuro, não haver qualquer alteração da remuneração base. Esta tabela remuneratória única não determinará nem uma valorização da remuneração base, nem uma redução da remuneração base. É um movimento de organização, de reestruturação, de reforma da administração pública, do qual não resultará alteração de rendimentos. Dentro deste diploma temos, no entanto, o restabelecimento de reduções remuneratórias que serão revertidas gradualmente a partir de 2015, na linha do que tinha sido anunciado, mas os dois processos operam em paralelo, mas a tabela remuneratória única não dá origem nem a aumento de remuneração, nem a diminuição de remuneração. E é importante que isso fique claro, sendo, no entanto, e repito este ponto, um elemento muitíssimo relevante na reforma da administração pública, em particular o movimento que será feito por decreto regulamentar, e todas estas matérias serão naturalmente, agora que foi aprovado na Generalidade, no Conselho de Ministros, passaremos para a fase de discussão com os sindicatos, em linha com os procedimentos habituais. Até ao final do ano serão revistas aos posicionamentos relativos de algumas carreiras, com a intenção de valorizar o mérito, de valorizar os horizontes a que podem ambicionar trabalhadores da administração pública e também tornar transparente neste contexto a estrutura da remuneração dos cargos dirigentes. É um trabalho que se inicia agora e que irá até ao final do ano. A entrada em vigor destas novas regras da tabela remuneratória única será 1 de janeiro de 2015, a reposição das reduções remuneratórias será, ou melhor, a reintrodução das reduções remuneratórias será a seguir, quando entrar em vigor o diploma que hoje se aprovou na Generalidade, portanto, operará ainda no ano de 2014. Relativamente à segunda questão que me coloca, se esta decisão do Governo hoje de não tomar
de não aprovar e anunciar medidas substitutivas até ao final deste mês se não passa uma imagem de incumprimento. A nossa convicção é que é exatamente o contrário. Até este momento não houve qualquer incumprimento do programa. Ao longo destes 3 anos nós tivemos 12 missões que concluíram sempre que o programa estava em linha com o previsto, que os objetivos estavam a ser cumpridos. Neste momento o Governo volta a reiterar o seu total compromisso com as metas a que se tinha obrigado, com as reformas estruturais iniciadas, com aquelas que pretendemos continuar a levar a cabo para a frente, aliás, como aquelas que foram hoje aprovadas em Conselho de Ministros e já anunciadas, entre muitas outras. A questão que se coloca aqui é que, para que fosse permitido nós termos o desembolso da última tranche do financiamento, teríamos ou que anunciar medidas substitutivas até ao final do mês de junho, prazo em que termina a extensão de caráter técnico que foi dada ao programa. Aquilo que o Governo entende é que não é adequado fazê-lo na medida em que ainda não temos informação para saber a dimensão global do problema que poderemos ter de resolver. E, por outro lado, a outra alternativa seria reabrir o programa. Isso sim parece-nos que seria um problema de credibilidade sério para o país, se mantivéssemos o programa aberto por um período ainda indeterminado, porque o tempo de decisão do Tribunal Constitucional é algo que o Governo não conhece nem controla, e isso sim poderia ser um problema de credibilidade, uma reabertura do programa. Eu recordo que este montante que está em causa nesta última tranche do financiamento representa apenas cerca de 3% do montante total do financiamento do programa, é uma parcela muito diminuta, que o financiamento em mercado foi restabelecido, ainda ontem tivemos mais um leilão de dívida pública muito bem sucedido e que estamos em condições, em qualquer caso, teríamos de depender do financiamento de mercado, porque é esse o nosso futuro, não o financiamento no âmbito do programa, e parece-nos preferível, neste momento, não pôr em risco a credibilidade do programa, reabrindo por um período indeterminado, por uma questão de a nossa decisão ter sido não apresentar medidas substitutivas até ao dia 30 de junho. Portanto, acreditamos que efetivamente esta decisão reforça a credibilidade do Governo português, reforça a credibilidade do sucesso do programa e não o contrário, porque acompanhada desta decisão vem a reafirmação de todos os compromissos que vão muito além do programa. Portugal tem compromissos no âmbito do Tratado Orçamental, pelo facto de ser um membro da União Europeia e da moeda única, que terá de cumprir muito para lá do programa. Isto não invalida em nada esse conjunto de compromissos que estão assumidos e o Governo tomará, em devido tempo, todas as medidas necessárias para garantir o seu cumprimento. Muito obrigada. Boa tarde, Fernanda Teixeira, TVI. A Sra. Ministra perguntava-lhe porquê esta decisão já sobre os salários, ainda antes de termos tal clarificação que foi pedida pelo Governo ao Tribunal Constitucional sobre os termos dos chumbos que estão em questão. Perguntava-lhe também para quando é que esperam ter em vigor estes novos cortes, a reposição dos cortes, se é já em julho e se vai haver tempo para a máquina conseguir processar já estes cortes no próximo mês. E depois ainda, apesar desta reposição dos cortes, haverá ainda aqui um buraco orçamental. Perguntava-lhe se o próximo passo será então o aumento de impostos, e nomeadamente o IVA, como se fala, e já agora, se possível, quando? Obrigada. Muito obrigada. Bom, respondendo à sua primeira questão de porquê a decisão já nesta matéria, quando ainda não temos o resultado do pedido de declaração que foi feito ao Tribunal Constitucional, como eu disse, esta aprovação na generalidade hoje no Conselho de Ministros abre um processo de negociação com os sindicatos. Portanto, o processo legislativo, incluindo a parte de negociação com os sindicatos, ainda é demorado. Pareceu-nos conveniente iniciá-lo desde já, mas o diploma que tem a reintrodução dos cortes salariais e a tabela remuneratória única é o mesmo, e
todas estas matérias estão sujeitas à negociação com os sindicatos. Portanto, ao aprovar hoje na generalidade, nós ficamos em condições de iniciar de imediato essa discussão com os sindicatos, sem prejuízo de, em paralelo, aguardarmos pela aclaração que foi solicitada ao Tribunal Constitucional e que em nada prejudica estas decisões que hoje foram aqui tomadas. E, portanto, respondendo à sua segunda pergunta, para quando? Depende da duração do processo legislativo, é uma proposta de lei, portanto, a seguir à discussão com os sindicatos terá ainda de ser remetida para a Assembleia da República, tem os seus tempos próprios, a nossa proposta é que seja no mês seguinte à da publicação da lei, que demorará o seu tempo e, portanto, o que nós pretendemos foi dar início ao processo para que possa ocorrer tão depressa quanto possível. É verdade o que diz, que esta reposição dos cortes não é suficiente para cobrir a diferença orçamental que foi criada pelas decisões do Tribunal Constitucional, mas precisamente eu comecei a minha intervenção hoje explicando que o Governo entende não ser adequado tomar decisões já sobre as medidas substitutivas, decisão essa que tem como consequência que não venhamos a receber a última tranche do programa. Logo, não decidimos nem discutimos ainda quais serão essas medidas e de que forma é que elas deverão operar ou quando. Muito obrigada. Lígia Veríssima, RTP. Eu só queria confirmar, estes tais cortes do anterior governo são os tais 3,5% a partir de 1.500 que vão até 10%. Já percebi que não se sabe exatamente quando é que poderão entrar em vigor ou não. A minha dúvida é, o Tribunal Constitucional considerou estas medidas constitucionais precisamente porque eram transitórias e só aplicadas naquele ano. A minha dúvida é se não temem um novo chumbo agora, como disse, que o programa está no fim. Muito obrigada. Sim, confirmo que a redução remuneratória de que estamos a falar opera a partir de 1.500 euros e vai de 3,5% a 10%, como esteve em vigor desde 2011 até 2013. E a natureza transitória da medida é reafirmada quando no mesmo diploma se determinam as regras e os princípios a que deverá obedecer a sua reversão. A transitoriedade, como eu já tive a ocasião de dizer várias vezes, e como o próprio Tribunal Constitucional explicitou no primeiro acórdão que proferiu sobre esta matéria, a transitoriedade não é anualidade. É uma medida que não tem um caráter permanente, mas que não tem de ser anual. Aquilo que acontece com esta medida é que ela vigorou entre 2011 e 2013. O que o Governo agora propõe é que seja reintroduzida, mas que já a partir de 2015 comece a ser revertida, o que reforça precisamente o caráter transitório. Em 2019, o mais tardar, havendo condições orçamentais pode até ser mais cedo, mas em 2019 o mais tardar, estas reduções remuneratórias já não operarão, já não existem, o que reforça naturalmente o caráter transitório da decisão que hoje foi tomada. Obrigada. Boa tarde, Susana Paula, da Agência Lusa. Senhora Ministra, pelo que percebi das suas palavras e esta prescindência da última tranche, que consequências é que tem para o país? E, formalmente, como é que o FMI e a Comissão veem esta questão e se concluem o programa na mesma? Muito obrigada. Bom, as consequências, note-se que aquilo que o Governo decidiu foi não apresentar medidas substitutivas dentro do prazo que estava inicialmente previsto, que seria até ao final deste mês de junho, e decidiu também não pedir uma nova extensão do programa. O não recebimento da tranche é uma consequência. Aquilo que o Governo decidiu não foi prescindir da tranche, decidiu não tomar medidas até ao final deste mês e não pedir uma extensão. O não recebimento da tranche é uma consequência destas decisões. Neste momento, as condições de financiamento de mercado têm ainda um diferencial positivo face àquilo que são os fundos que vêm da Europa, portanto, aí há um custo associado, embora seja reduzido face à melhoria das condições de mercado. No caso dos fundos provenientes do Fundo Monetário Internacional, já se passa por acaso o contrário, ou seja, neste momento os fundos do Fundo Monetário Internacional atualmente, nas atuais condições de mercado, até representam um custo superior. Mas, como digo, e é muito importante que isso seja notado, aquilo que o Governo fez foi
tomar decisões que têm como consequência o não recebimento da tranche, por se ter gerado uma incompatibilidade de calendários com esta decisão do Tribunal Constitucional uns dias antes das decisões finais conforme estavam previstas. Como é que as instituições reagem? Ao longo de todo o programa, quer da nossa parte, quer da parte das instituições, foi sempre reiterado que o programa é um compromisso voluntário do governo português, é um compromisso voluntário do país, que naturalmente implicou ao longo destes anos negociações e acordos e um trabalho muito intenso com as 3 instituições, mas as decisões tomadas foram sempre decisões que o governo, nesse contexto particular e com os desafios que esse contexto particular implica, decisões que o governo assumiu. Neste momento, a decisão que temos é uma decisão soberana. É também fundamental notar que foi o sucesso do programa ao longo dos 3 anos, o comportamento dos portugueses, os sacrifícios que fizemos ao longo deste programa, que nos permitiu hoje estar em condições de tomar uma decisão desta natureza. Se o programa não tivesse corrido bem, nós não estaríamos em condições de poder dizer, de escolher entre um reforço de credibilidade que achamos que resulta de não reabrir o programa e teríamos forçosamente de pedir uma extensão e manter o país nesta situação de programa durante mais tempo. É precisamente o sucesso, o esforço feito pelos portugueses ao longo destes 3 anos que nos dá hoje esta opção, com financiamento de mercado, com condições, com um montante de financiamento, um montante de reserva financeira muito significativo, que nos permite ter esta opção. As instituições sabem que o governo português continua absolutamente comprometido e determinado com as metas e, como tal, não vê, tanto quando nos é dado perceber, mas vamos comunicar às instituições seguidamente e ainda hoje a decisão que foi tomada em Conselho de Ministros, mas como o Governo reiterou que os compromissos não estão em causa e que as medidas vão ser decididas e adotadas, esta questão é uma questão de calendário, não vemos qualquer razão para que isso seja visto como um problema por parte das instituições internacionais. Muito obrigada. Bom dia, Inês Forjás, da Antena 1. Em relação à tabela salarial única, tem-se referido sempre ao salário base, mas toda a gente sabe que grande parte dos salários na função pública vem de suplementos e subsídios. Queria saber se há alterações a esse nível, no resto do salário que é pago. Depois, eu queria só confirmar se falou no início num corte de 20%. Foi o que me pareceu ouvir. Não. Muito obrigada. Eu se calhar começaria já por esclarecer. O que teremos é uma reversão do corte de 20% em 2015. As reduções remuneratórias que vão ser aplicadas são as mesmas que vigoraram até 2013 e que vão de 3,5% a 10%. 20% é quanto vai reverter, quanto vai deixar de ser aplicado. Portanto, no próximo ano, os cortes serão 80% daquilo que se reintroduz agora. E será revertido gradualmente ao longo dos anos seguintes. Uma questão que, apesar de tudo, parece-me importante aproveitar para esclarecer: a maioria dos salários da administração pública não têm suplementos, o que não significa que não haja muitos, em muitas carreiras, não é a maioria. De facto, a questão da revisão da tabela única de suplementos é também um objetivo e um compromisso. A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aponta já o caminho nesse sentido e estabelece um conjunto de princípios importantes nessa matéria. Esse trabalho está em curso e será também objeto de uma proposta a curto prazo. É um trabalho que está em curso dentro do Governo e que complementará a reforma da administração pública e que, enfim, que é um processo não acabado, mas que continuará também com essa matéria dos suplementos e que irá contribuir para uma política de rendimentos na administração pública transparente, coordenada, competitiva e adequada àquilo que pretendemos que a administração pública seja, um conjunto de pessoas motivadas e que sejam valorizadas, remuneradas e recompensadas em função do seu mérito, da sua competência e das responsabilidades que assumem. Muito obrigada. Denise Fernandes, do Diário Económico. Em relação à tabela salarial,
Gostava de perceber se puder dar alguns exemplos das carreiras que serão integradas na tabela remuneratória única, e gostaria de perceber um bocadinho melhor como é que vai ser feito o reposicionamento nos níveis remuneratórios, se também vai afetar os atuais trabalhadores ou só os novos que entrarem na tabela, e de que forma é que este reposicionamento se vai conjugar com o descongelamento das progressões. Obrigada. Muito obrigada. Bom, a intenção é integrar na tabela remuneratória única todas as carreiras, tentando dar uma imagem para ser mais fácil perceber. A tabela remuneratória única tem 115 posições remuneratórias. Começa no salário mínimo e vai até um salário, se não estou em erro, na ordem dos 6.000 euros em termos de remuneração base. São 115 posições. As várias carreiras começam na posição X, acabam na posição Y. Por exemplo, a carreira de técnico superior da carreira geral começa na posição 11 e vai até à posição 57. Estou a citar de memória, pode não estar a ser rigorosa. Portanto, o que sabemos é que um técnico superior que entre no início da carreira começa por receber a remuneração correspondente ao nível 11 e à medida que vai progredindo, que vai sendo promovido, poderá chegar no máximo até este nível 57. As restantes carreiras vão ser integradas neste leque entre 1 e 115. Esta começa no 11 e vai até ao 57, outra pode começar no 15 e ir até ao 60, outra pode começar no 5 e ir até ao 30, conforme as exigências da carreira, conforme as competências, conforme o grau de habilitações das pessoas integradas nessa carreira, haverá leques diferentes. Começam num determinado ponto, podem chegar até um determinado ponto. Quando nós conseguirmos colocar todas as carreiras da administração pública sobre esta tabela, nós conseguiremos facilmente comparar os níveis de remuneração das várias carreiras. Poderemos comparar os professores com os médicos, com os militares, com os polícias, com os técnicos superiores, com os assistentes operacionais. Todos eles, este posicionamento relativo será visível. Qual é o início da carreira, quanto é que ganha uma pessoa em qualquer uma destas carreiras no início e até onde é que pode chegar num processo de promoções e progressões ao longo da sua vida de trabalho. É este o objetivo e é um objetivo muito importante na transparência, na harmonização, na definição de regras claras para a política de rendimentos na administração pública. Por exemplo, a carreira docente hoje tem os seus níveis remuneratórios calculados em função de um índice. O que vamos fazer é, esse índice corresponde a um montante em euros e é esse montante em euros que passa a estar na tabela. Vamos imaginar uma situação em que o montante em euros é, por exemplo, 1.238 euros e as posições na tabela são 1.200 e 1.250. Este 1.238 é uma posição que não existe na tabela. As pessoas ficam nesta posição virtual até que, por efeito das progressões ou promoções, venham a cair na posição seguinte e depois já progridem sempre dando os saltos que estão previstos na carreira e dentro da tabela remuneratória única. Portanto, numa primeira fase de integração, as pessoas não perdem nem ganham remuneração por este efeito, ficam numa posição virtual. À medida que vão avançando por progressões ou promoções, acabarão por chegar a uma posição da tabela, a irreal, e depois progridem ao longo da tabela naturalmente. Portanto, do movimento em si não resulta nem aumento do salário da remuneração base, nem redução da remuneração base. A evolução normal da carreira fará com que estas posições virtuais desapareçam e todos estejam integrados nas posições reais. Existe um conjunto de trabalhadores que foram integrados em 2009, mas que ainda hoje estão nessas ditas posições virtuais porque as progressões e promoções estão congeladas há vários anos. E só de facto o descongelamento das progressões e promoções é que permitirá esta evolução. Mas o retomar de um processo de normalidade será também acompanhado por este descongelamento das progressões e das promoções, que terá de ser feito atendendo àquilo que está acumulado deste conjunto de anos, tendo em atenção a disponibilidade orçamental, mas é um processo que a prazo reorganizará e rearrumará todas as carreiras dentro das posições que existem dentro da tabela. Portanto,
os trabalhadores que sejam, as carreiras que sejam integradas ficarão, por coincidência, podem ficar no nível que existe, em muitos casos ficarão nessa tal posição intermédia, até que as progressões e as promoções os coloquem num dos níveis definidos à partida na tabela. Mas isto acontecerá para todos os trabalhadores integrados nas carreiras, à medida que sejam integrados na tabela remuneratória única, portanto, quer já estejam em funções, quer sejam novos trabalhadores, é para aplicar a toda a gente. Muito obrigada. Sr. Ministro, Henrique Simões de Almeida, da Bloomberg News. É uma questão que sai um bocado fora do assunto que estamos a discutir hoje, mas o que é facto é que o período de oferta da REN termina hoje. Queria lhe perguntar como é que está a correr a venda das ações e se de facto discutiram no Conselho de Ministros o preço final que deverá ser anunciado, suponho, amanhã, ou se já tem alguma data para anunciar também o preço final. Obrigado. Muito obrigada. É de facto uma questão que eu não estava à espera e tenho de confessar que não tenho informação de como é que o processo terminou. Não recebi ainda essa informação, portanto não estou em condições de lhe responder. Quando o Conselho de Ministros tomou as decisões em matéria de decreto-lei e de resolução do Conselho de Ministros, ficou estabelecida a regra da fixação do preço e ficou também estabelecido no Conselho de Ministros, porque como é uma decisão que tem de ser tomada no imediato e que não pode esperar no limite uma semana pela realização de um Conselho de Ministros, foi deliberado delegar na Ministra de Estado e das Finanças, que tem a possibilidade de subdelegar na Secretária de Estado do Tesouro, que é quem tem a responsabilidade pelo processo, e foi isso exatamente que foi feito. Portanto, será a Senhora Secretária de Estado do Tesouro que, seguindo as regras que foram definidas pelo Conselho de Ministros, assinará o despacho de fixação do preço. Mas quero realçar que não há aqui qualquer arbitrariedade de decisão. As regras foram definidas e aprovadas pelo Conselho de Ministros, trata-se apenas de fazer a sua aplicação matemática e de determinar o preço. Mas não sei, neste momento não recebi informação para lhe poder responder. Obrigada. Muito obrigado pela vossa compreensão e boa tarde.